Bom dia, Carol. Bom dia, Lincoln. Pois é, hoje ainda tem um projeto da pauta prioritária aí das mulheres que também pode ser votado. É esse que dá prioridade às mulheres vítimas de violência na conquista aí de vagas em creches, né? Tem outros projetos muito interessantes também, como um que está há um bom tempo aguardando votação, que permite a assinatura eletrônica dos projetos de lei de iniciativa popular, e tem um que trata da vida dos partidos políticos. Ele dá autonomia aos partidos para definir o tamanho aí do mandato dos seus diretores. A gente vai conversar sobre a expectativa de votação desse projeto, se repercutir a votação de ontem, com a deputada Alice Portugal, que está aqui comigo, do PCdoB da Bahia, e com o deputado Bibo Nunes, que é do PSL do Rio Grande do Sul, também está aqui com a gente. Deputada Alice Portugal, sobre essa votação de hoje, a senhora acha que esse projeto da pauta feminina, que ainda está em pauta, pode ser votado? E também a sua avaliação sobre as votações de ontem. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. A pauta de ontem foi uma pauta muito positiva. Aliás, é a pauta do mês de março, o mês da mulher. O Brasil é o país é o quinto país do mundo onde mais morrem mulheres, pelo fato de serem mulheres, com um crime tipificado, muito bem tipificado, como feminicídio. Então, você tirar o porte de armas do agressor, reter a arma de um agressor, é, sem dúvida, uma medida preventiva a esse feminicídio, que ele é, infelizmente, hoje corriqueiro, consequência direta da agressão primordial. Portanto, foi uma decisão extremamente positiva. Em relação ao assédio moral, que serve tanto para homens como para mulheres, é uma lei que nós estamos lutando há anos, porque as mulheres são as maiores vítimas. As mulheres, e em especial, as mulheres negras. Eu sou autora, por exemplo, da lei que impede a revista íntima de mulheres em local de trabalho, porque até isso ocorria no Brasil. Não é? Ela ser revistada no local de trabalho quando alguma dúvida acerca da conduta era levantada. Hoje só a autoridade policial feminina poderá fazê-lo. E o assédio moral não ficou tipificado. Uma grande vitória dos trabalhadores. Isso não criminaliza a relação patrão-empregado, isso não aumenta o desemprego. Imagine que quando nós aprovamos a expansão da licença maternidade, disseram que ia aumentar o desemprego. O desemprego aumenta por outras questões estruturais do próprio sistema econômico, mas não por essa questão de direitos que nós temos no mundo inteiro. E a pauta de hoje, eu acho uma pauta muito importante, porque a assinatura eletrônica facilita a população ter possibilidade de contribuir com ideias, com projetos, aqui através da Comissão de Legislação Participativa. E os demais projetos relacionados ao mês de março serão sempre muito bem-vindos. Liberdade de organização partidária é fundamental, é mais um quesito dessa reforma política permanente que nós vimos fazendo no curso desses anos. Portanto, é acertada a pauta em um momento que antecede uma grande polêmica, que é a reforma da Previdência, e todos sabem que eu não votarei nesta reforma. A gente fala já sobre a reforma. Eu queria, antes do deputado Bibo Nunes, um comentário sobre essas votações de ontem. Ontem teve muita polêmica em plenário e não só na ordem do dia, né, deputado? Sim, tivemos bastante polêmica e a polêmica faz parte do processo democrático. Uma polêmica com respeito é sempre muito bem-vinda. Quanto ao assédio, eu não tenho a menor dúvida de que teria que ser aprovada, votei a favor, e não acredito que vai interferir também na contratação ou demissão de funcionários. Mas é bom lembrar também que é para homens e mulheres. Estamos no mês da mulher. A mulher, para mim, foi a maior invenção de Deus, não tenho a menor dúvida disto, e o Dia da Mulher é sempre. Então, para mim, não afeta nada, é o mês da mulher, o Dia da mulher. Mulher tem o meu respeito sempre. E ontem tive, inclusive, alguns debates com a esquerda, onde tentaram impingir o assassinato da vereadora Marielle, dizendo que o Bolsonaro era um suspeito porque era vizinho de um dos supostos criminosos. E eu critiquei, achei isso um absurdo, uma leviandade, não tem o menor fundamento pelo fato de alguém ser vizinho de alguém, ser acusado ou então levantarem ilações. Esse tipo de coisa não serve e só denigre a imagem do nosso legislativo. Quanto ao porte de armas ser retirado e também o registro de armas, eu entrei com uma emenda ontem que foi aprovada, inclusive o deputado Molon me agradeceu, que eu coloquei também o posse de armas. Quem agride a mulher, em qualquer instância, no caso ontem eu fui solidário, eu homenageei a Polícia Civil do Rio de Janeiro por estarem aí com as duas supostas agressores, os dois criminosos no caso, e disse ainda mais, eu não concordava em nada do que pensava politicamente a vereadora do Rio de Janeiro, em nada.
sou totalmente contrário. Mas não permitiria em momento algum que batessem nela com uma rosa. Não se pode misturar ideologia com violência, nada se mistura com violência à mulher. Esta é a minha postura. Respeito, discuto, mas ninguém bate em mulher. Isso é o máximo da covardia de um homem que, a partir do momento que bate numa mulher, covardemente, deixa de ser homem e torna-se um monstro. Deputada Alice, como é que a senhora acompanhou toda essa discussão? Ontem foi um dia de entrevista coletiva sobre esse assunto, amanhã é o dia que completa um ano, né, da morte da vereadora. Como é que a senhora acha que a Câmara está acompanhando esse assunto? Bom, a Câmara, desde a primeira hora, criou uma comissão externa, tem acompanhado de perto, mas o Brasil e o mundo estão de olhos abertos, porque a execução de Marielle tem que ter um esclarecimento acerca de por quê. Por quê? Não é? Então, o objeto da execução da Marielle, que está se chegando a esses dois suspeitos com muita consistência, eu quero dizer também e parabenizar a investigação, mas nós sabemos que isso, como disseram as autoridades policiais do Rio de Janeiro, é a primeira etapa, porque é preciso saber quem mandou matar. Por que executar com mais de uma dezena de tiros uma mulher militante, favelada, com a sua sexualidade divulgada, não é? Então, a intolerância, ódio político, ódio racial, enfim, essa é a questão. Nós precisamos saber quem mandou executar, porque senão nós entraremos na era da selvageria. Esse estímulo à violência, esse estímulo ao ódio, ele deve acabar. E nós não podemos, de jeito nenhum, fazer ilações. É necessário se tratar das ideias políticas. Ontem, por exemplo, Carol, quando se decide tirar o porte de um agressor, tirar o porte e tirar a posse da arma, a gente inicia o processo de desestímulo ao armamento generalizado que se pretende fazer da sociedade brasileira. Portanto, são vacinas que nós vamos aplicando para que novas Marielles não surjam. Por isso, eu quero aqui, nessa hora da manhã, me solidarizar com a família da vereadora Marielle, do motorista Anderson, com o PSOL, que é o partido dela, e com a sua companheira Mônica, que nós estamos apostos para a segunda etapa e buscarmos saber quem foi que mandou executar Marielle. Deputado Bibo, vamos começar a falar da reforma da Previdência, expectativa de votação, o senhor ainda quer falar mais um pouco? Não, eu quero falar, quero saber quem mandou matar Marielle. Isto ontem, levantaram várias placas no plenário à esquerda. Quando eu falei, eu disse o seguinte e mostrei. Eu também quero saber quem mandou matar Marielle. A justiça não é uma prerrogativa da esquerda. A justiça é do Brasil, é da direita, da esquerda ou do meio. Coloquei esta placa e quero saber rigor máximo na punição. Porque nós temos que punir não só os criminosos, mas principalmente os covardes que mandaram. Porque nós punindo, nós vamos pelo menos fazer com que esses covardes criminosos tenham medo de praticar um novo crime desta natureza. Isso aí. Vamos conversar então sobre a reforma da Previdência, deputada. Expectativa para votação, instalação das comissões. CCJ deve ser instalada ainda essa semana, mas existe aí esse acordo de líderes para que só seja, de fato, começar a tramitar depois que chegar a reforma dos militares. Como é que a senhora analisa esse acordo e o que deve acontecer agora nesses primeiros dias? Então, primeiro eu acho que foi certíssima a atitude de aguardar uma proposta completa, porque não é possível que se punibilize os mais pobres, se punibilize as mulheres, especialmente as mulheres negras que estão no subsolo da pirâmide social brasileira, se punibilize os trabalhadores rurais com uma proposta cruel, porque a proposta do governo Bolsonaro também é cruel. E direito também não é de esquerda ou de direita, direito é para todos, não é? E quando a gente luta pelo esclarecimento de um crime, não quer dizer que nós não lutemos pelo esclarecimento de todos os crimes. É que Marielle morreu, ela está morta e foi executada. E tudo indica que por ódio político. É preciso esclarecer. E a Previdência, ela vem com um atropelo generalizado de um conceito que é muito caro para os brasileiros. A Previdência, ela tem que permanecer com o conceito solidário. A Previdência Social é um pacto entre gerações, que você contribui quando está íjo, para quando a sua capacidade laboral cessar, você receber. Como diz na minha Bahia, vai gozar a sua aposentadoria. Ela é praticamente um impedimento à aposentadoria de milhões de pessoas. Desconstitucionalizar é jogar para a lei complementar
fundamentar, não é, qualquer decisão a posteriori. Portanto, nós poderemos ter muitas reformas da Previdência a seguir. Depois, capitalizar é uma vergonha. Eu sou servidora pública de carreira e vi servidores no meu início de carreira chegarem chorando porque eram partícipes de títulos de capitalização da Previdência Social que ainda vigiam na década de 70, 80 neste país. Foi desastroso porque o dinheirinho do segurado vai para a roda, a ciranda financeira, que às vezes rende, mas em geral, quem tem pouco, rende pouco ou quase nada, ou se perde na roleta, não é, da agiotagem financeira do mercado. Então, é uma situação muito delicada. Esses dois elementos são o cerne da Previdência. Mas a crueldade com trabalhadores rurais, que hoje apresenta a nota de trabalho e aposenta-se, não é? Tira-se do sindicato o direito de comprovar e, em segundo lugar, ele vai ter que trabalhar 20 anos, contribuir 20 anos. Professores, 30 anos com 60 anos de idade, igual para homens e mulheres, ou seja, professora não tem dupla jornada. Não cai sobre a professora, a mulher, a circunstância social milenar de tratar dos filhos, das casas, dos doentes e dos idosos. A dupla jornada não cabe para professoras e assim por diante. Então, a reforma é cruel e vamos aguardar sua inteireza para enfrentá-la e derrotá-la com o apoio do povo brasileiro. Deputado Bibo, muitos pontos aí levantados pela oposição, né? Como é que o senhor vê sua expectativa de votação dessa reforma, que pelo que o governo tem falado, é necessária do ponto de vista das finanças? A reforma, eu sou 100% favorável. É uma reforma que já começa da melhor maneira possível. Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais. Querem que o Brasil se transforme numa Grécia? Não estão pensando nas outras gerações, não estão pensando nos seus filhos, nos seus netos, estão pensando no agora, no eu, no seu umbigo. Tem que pensar no nós, no coletivo. Há 30, 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era um idoso. Hoje, pessoas com 60, 70 anos estão jogando futebol. Mudou. Depois da descoberta do genoma, do mapeamento genético, as pessoas vivem muito mais e querem continuar vivendo mais e se aposentando da mesma maneira. Isto é egoísmo, isso não pensar na sua nação. Tem que mudar. Nós temos que olhar o que o Brasil está para receber de nós e não o que o Brasil vai nos dar, porque a esquerda gosta muito de direitos. Eu quero direitos, não abro mão dos meus direitos, só querem direitos e deveres. E deveres com sua cidade, deveres com seu estado, deveres com a sua nação. Tem que acabar com isso. Nós temos que pensar no país, amar o país acima de tudo. E a reforma da Previdência é o que pode salvar esse país. Deputado, a instalação das comissões acontece hoje, houve aí algum atraso, um novo atraso agora adiando para de noite, né? Já está tudo organizado, os partidos já estão todos alinhados aí sobre que partido preside que comissão, e aí é o início dos trabalhos normalmente a partir da semana que vem? Perfeito, tudo normal. Deputada Alice, tudo resolvido já? As forças partidárias já estão organizadas aqui na casa, então, para o começo desse trabalho nas comissões? Acredito que as forças partidárias agora faltam retoques finais para que nós tenhamos, de fato, equidade, justiça e respeito à proporcionalidade nessa adoção dos espaços de composição da Câmara. Esperamos, não é, que as negociatas não aconteçam para a aprovação da reforma da Previdência. A luta por direitos é uma luta permanente, sim. Direito é uma coisa, defeito é outra. Mas direitos é uma questão essencial para um país que é pelo menos 50 vezes maior do que a Grécia. E nós não podemos falar grego para a sociedade brasileira. E para falar português para a sociedade brasileira é dizer que a Previdência, ela é, sem dúvida, a maior geradora de distribuição de renda. Tem municípios do Brasil, para quem é municipalista, é bom atentar que a arrecadação através do que cada aposentado recebe naquela cidade é maior do que o fundo de participação nos municípios, que o município recebe. Então é muito importante defender esse pacto entre gerações, fazer com que a Previdência não perca a sua natureza solidária e, evidentemente, mexer na economia, taxar as grandes fortunas, taxar os investimentos de capital e dividendos, não é? Cobrar os sonegadores. A Polícia Federal hoje tem máquina para ir atrás do sonegador da Previdência. Os devedores, a própria União deve à Previdência. Fazer uma reforma tributária
tributária para que o mais rico pague mais do que o menor, porque isso não está no texto da reforma. Então vamos, né, ser honestos politicamente com a sociedade brasileira e dizer que o déficit não é de quem paga. Ou não é o trabalhador, o professor, o trabalhador rural, a mulher que paga a Previdência porque está vivendo 5 anos a mais, que é culpada por esse suposto déficit. O déficit vem da Emenda Constitucional 95, da terceirização exacerbada, da pejotização, do desemprego em massa de 12 milhões de brasileiros, que só cresce no Brasil e até agora só há discurso direita-esquerda, ideologização, estímulo ao ódio e não põe o dedo na ferida, o estancamento da crise em nosso país. Por isso, é preciso derrotar essa reforma e vamos a ela. Deputado Bibi, o senhor quer comentar? Rapidinho. Não, com relação aos 12 milhões de desempregados, se não aprovar a reforma da Previdência, vamos a 20 milhões de desempregados. Me surpreende comparar a Grécia com o Brasil, dizendo que a Grécia é muito pequena, não dá para comparar com o Brasil, que é 20 vezes maior. Tudo é uma questão de intensidade e proporcionalidade. O caos é o mesmo da Grécia, poderá vir para o Brasil. Quanto a falar em toma lá da cá, que o deputado citou, eu quero dizer que eu sou da base do governo, sou do governo, e não admito em momento algum que tenham tomado lá da cá. Na minha frente, deputada, se eu souber de algum deputado que se vendeu, recebeu alguma coisa, vai brigar comigo. Eu não aceito, que eu estou aqui por uma política séria. Estou para renovar essa política, acabar com essas raposas felpudas que estão aí. Vamos limpar a política. Se tiver algum colega do meu partido, a senhora denuncie para mim, mas com fundamento, que eu serei o primeiro a ir contra, que eu não admito, toma lá da cá. O deputado tem que votar com a sua consciência, pensando melhor para o seu país. Deputado Bibo Nunes, deputada Alice Portugal, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.